Rita Serrano foi reeleita ao Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal. Ela ocupa a cadeira desde 2014, sendo a única representante dos trabalhadores no colegiado e foi escolhida com mais de 90% dos votos válidos. E para falar sobre a importância desse processo, nós vamos conversar agora com a Rita Serrano, que é diretora da Federação Nacional de Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Olá, Rita Serrano, seja muito bem-vinda, prazer falar contigo. Olá, Cosme e Thalita, o prazer é meu de estar aqui com a TVT. Maravilha. Rita, fala pra gente aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual, desse processo todo na escolha, né, de um funcionário, representante dos trabalhadores, no Conselho da Caixa Econômica. Qual a importância de estar nesse conselho, Rita? Olha, Cosmo, primeiro, eleger trabalhadores para o Conselho de Administração da empresa não é algo novo no mundo, é novo no Brasil, né? Na verdade, começou em 2010, o ex-presidente Lula sancionou uma lei que autorizou que todas as estatais federais pudessem eleger um trabalhador para o Conselho de Administração. Eu falei federais, mas as estaduais, dependendo da legislação estadual ou municipal, também tem essa pertinência. Na Alemanha, por exemplo, essa configuração ela existe desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1952, as empresas públicas ou privadas, com mais de 500 trabalhadores na Alemanha, elegem praticamente metade dos conselhos de administração, né? E, por sinal, fui pesquisar agora, fiz um artigo sobre isso, e a primeira iniciativa do mundo é nos Estados Unidos, numa universidade que, em 1919, elegeu um trabalhador. Então, no Brasil, como eu disse, é basicamente nas estatais. Isso é importante porque você amplia a fiscalização social sobre os recursos, o uso dos recursos das empresas. Você leva o olhar dos trabalhadores, quer dizer, o olhar desse segmento extremamente importante na construção das empresas para a alta administração e, obviamente, nós temos um papel também de propor e de pensar políticas públicas, quer dizer, nós estamos falando de estatais aqui, né, porque ainda está cerceado às estatais, então, na minha opinião, o papel fundamental e o que eu tento fazer é pensar no melhor uso da Caixa para o país, quer dizer, para a população brasileira, com um destaque que, infelizmente, no atual momento, uma das grandes resistências ou das grandes lutas que a gente acaba tendo que fazer no Conselho também é defender a manutenção da instituição pública, dado que as estatais no Brasil e o serviço público, né, como um todo, estão sendo desmantelados e privatizados. Então, infelizmente, essa vem sendo minha principal ação no último período, é tentar impedir esse processo de privatização. Olá, Rita. Rita, eu ia falar sobre essa questão ser um momento muito importante de resistência justamente por conta desse desejo de privatização. A Caixa ela sofre ainda esse processo mais específico que é de fatiamento, né? Eu queria que você explicasse para que as pessoas entendam os ataques contra a Caixa, os ataques que a Caixa sofre hoje em dia. Eu sempre gosto de começar dizendo para quem está nos ouvindo o seguinte: há uma diferença muito grande entre aquilo que é público e aquilo que é privado, né? É um conceito básico para a gente entender a importância do que é público, porque vem sendo tão desgastado, é que o que é público é para todos, é para o coletivo. O que é privado, obviamente, cumpre o papel de servir a quem pode pagar, tá certo? Então, essa é a diferença básica, por isso a bandeira de defender o que é público é tão importante. No caso, não só da Caixa, viu, Thalita? Infelizmente, vem se utilizando como estratégia no momento atual você criar subsidiárias. Então, a Caixa tinha 3 subsidiárias em 2018, hoje tem 12. O Banco do Brasil tinha 5, hoje tem 25. A Petrobras triplicou o número de subsidiárias e por aí vai. Então, a estratégia atual qual é?
você cria subsidiárias e privatiza essas estatais a partir das suas operações. Por que isso, né? Por que já não privatiza logo a Caixa ou termina de privatizar o BB, porque já é uma SA ou a Caixa? Porque quando você faz, e as pesquisas de opinião mostram isso, quando você faz pesquisa junto à população, a grande maioria da população é contra o processo de privatização, em especial dessas estatais, porque sabe que elas têm um papel importante na sua vida, no seu cotidiano. E aí, infelizmente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, tomou uma decisão há um tempo atrás, há 2, 3 anos, que causou um impacto violento nesse processo, que foi aqui definir o quê? A empresa mãe, para ser privatizada, então a Caixa, para ser privatizada, precisa de autorização do Congresso Nacional. A subsidiária, não. Então, é simples, uma forma de burlar essa decisão foi simples. Começou-se, então, a criar subsidiárias para a privatização, porque no Congresso Nacional, obviamente, tem um impacto da sociedade, uma pressão maior, os parlamentares, inclusive, parte é contra, então, para facilitar, foi feito isso, e na Caixa, então, nós estamos nesse processo, infelizmente. Ô Rita, sobretudo quando a gente está falando de um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, da importância que ela tem no financiamento de vários serviços essenciais da população, como habitação de interesse social, na questão de saneamento e mais, Rita. Nos grandes bolsões do país, a única alternativa que a população tem nesse país é um posto da Caixa Econômica Federal ou uma lotérica que diz respeito à Caixa Econômica Federal. E em se tratando de querer privatizar a Caixa, tudo isso vai por terra e aí a população vai ficar à deriva, sem nenhuma cobertura desses serviços, por exemplo, né, Rita? E é um impacto bem maior, Cosmo, até do que só esse. Porque, olha, primeiro, se a gente pegar o interior do país, as regiões mais distantes, Nordeste, Norte, só tem banco público, né? A Caixa está no Brasil inteiro, mas nessas regiões você só tem Caixa ou Banco do Brasil, obviamente mais a Caixa até. Os bancos privados, a concentração deles é onde está a riqueza está onde? No Sudeste, então eles se concentram aqui no Sudeste e com isso a população perde um direito básico, né? O direito à bancarização, o direito ao serviço bancário. Mas o problema é que é muito maior que isso. A Caixa concentra hoje 70% do financiamento habitacional do país. O Banco do Brasil concentra mais de 60% do financiamento agrícola. Isso aqui sem a gente entrar no mérito do Banco do Nordeste, do Banco do Amazônia, do BNDES, sem entrar no mérito desses bancos públicos, né, que cumpriram no último período um papel extremamente importante no desenvolvimento. Mas vai além. Olha só, o ministro da Economia falou essa semana em liberar FGTS, né, para a população, dado o fato de que não há um projeto de criação de emprego ou de desenvolvimento, a população está na miséria e desempregada, então falou, não, nós vamos liberar mais o fundo de garantia. Mas veja que interessante, quem gerencia o fundo é a Caixa, né? Mas vamos lá, só menos da metade dos trabalhadores brasileiros hoje tem fundo de garantia, porque tem emprego registrado, menos da metade. A média de saldo do fundo de garantia desses trabalhadores, a média, gente, é R$ 1.700, um pouco mais que o salário mínimo. E a questão é que, ao ficar liberando parcelas do FGTS, que não vai resolver o problema do emprego, e só vai resolver um pequeno problema muito imediato da população empregada, e é um valor muito pequeno para dizer que vai resolver alguma coisa, você deixa de fazer o quê? Você deixa de gerar emprego a partir de investimento em saneamento, em habitação, em mobilidade, que é o que a Caixa faz com o recurso do FGTS. Você perde essa possibilidade, já vem perdendo, né? Porque o fundo vem sendo esvaziado. Então, deixa de gerar emprego, a Caixa diminui. Tanto é que hoje o maior investimento em habitação da Caixa não é mais com fundo de garantia, é com poupança. A outra coisa extremamente grave que as pessoas não sabem, 40% da arrecadação dos prêmios de loteria federal, 40%, vai para investimento social, vai para fundos de
educação, de saúde e por aí vai, tá certo? Agora estão aprovaram lá na Câmara cassino, jogos de azar e etc. Com isso, você, além de ser um absurdo, né, porque o Brasil não precisa de cassino, precisa de emprego, precisa de casa, etc., mas além dessa questão absurda você tem outra. Você faz isso e você vai esvaziar, caso isso seja aprovado, que eu espero que não, na fase final lá no Senado, você vai acabar com o interesse das pessoas pelas loterias federais. Cai a arrecadação da Loteria Federal, logicamente a Caixa perde, né? Porque ela administra, o dinheiro que ela administra também é investido na questão pública e cai o investimento na área social. Então, assim, são vários serviços que a Caixa administra para o governo que ela perde de forma direta e também a população perde enormemente, está perdendo investimento, né? Então, é muito mais complexo até do que as pessoas pensam, né? Rita, em relação a essa questão das loterias em especial, parece haver uma cobiça muito grande, né, sobre as loterias. Tem relação com essa questão do mercado dominar o setor, já que não há a lei não permite que isso aconteça aqui no Brasil? Eu não entendi, Thalita, a sua pergunta com relação às loterias. Você fala do interesse nas loterias federais? Exatamente, porque você fala sobre essa legislação, né, que está para passar, que liberaria Sim. e faria concorrência daí à Caixa, ao serviço que a Caixa presta. Existe um desejo, uma cobiça grande em relação à loteria da Caixa? Olha, eu diria para você que se já foi aprovado a instalação de loterias estaduais, alguns estados já começam a se movimentar. E agora, caso a gente espera que não seja aprovada essa lei de cassino e etc., eu diria que a concorrência é direta com as loterias federais. Por quê? Porque você vai ter empresas e mesmo os estados oferecendo outros produtos que não a loteria federal, né? Quer dizer, você vai ter de fato uma concorrência grande, mas aí a tendência é você diminuir os jogos na loteria federal. Sim. Tá certo? Você vai ter outros produtos mais chamativos e etc. Então, você vai diminuir. Ao diminuir, né, você diminui esses 40% da arrecadação que vão hoje para investimentos sociais, né? Não é só o ganhador que ganha, né? O cara ganha o prêmio, mas você tem todo o investimento que é feito com esses recursos também. Então, a perda é gigante. Rita, para a gente caminhar para o encerramento, como é que é ser reeleita para o Conselho de Administração da Caixa, representando os trabalhadores, né, da instituição, com mais de 90% dos votos válidos? Então, você sabe que eu falo para as pessoas que na última eleição, eu fui na realidade reeleita agora, eu concorri. A eleição para o Conselho da Caixa é pior do que a eleição de prefeito, viu, de deputado, porque para vocês entenderem, votam todos os empregados da Caixa que estão espalhados pelos 27 estados da Federação e o Distrito Federal. E na eleição que eu concorri anterior, que foi em 2019, eu concorri com 203 candidatos e tive 82% dos votos no primeiro turno. Desta vez eu concorri com 30 candidatos e tive praticamente 91% dos votos. Eu dedico esse resultado a vários fatores, né? Primeiro, o mandato que a gente tenta fazer muito próximo dos trabalhadores, prestando contas de forma constante dos meus votos, do que eu defendo, do que eu acredito, né? E eu também tenho um trabalho no Comitê em Defesa das Estatais, então eu articulo ações no Congresso Nacional com parlamentares com relação a esse processo de resistência à privatização, mas ele também é fruto de uma articulação com todas as entidades de representação dos trabalhadores e, principalmente, ele é um grito de basta dos trabalhadores da Caixa a esse processo de desmantelamento da empresa, porque ninguém mais do que o trabalhador que está lá, o empregado que está lá todos os dias atuando, atendendo os empregados da Caixa, tal qual os trabalhadores da saúde, estiveram na pandemia, atenderam mais da metade da população brasileira com auxílio emergencial. Estavam lá sob risco de contágio, sob pressão e etc. Então, esses trabalhadores sabem
do papel da empresa e da importância dela pelo Brasil. Então, é um grito em defesa do banco público e também contra a piora das condições de trabalho, porque justamente o desdobramento dos empregados da Caixa nesse período foi gigante e há um estresse, um cansaço, e além de atender a população, há uma pressão exacerbada por meta, por venda de produtos. Então, eu acho que eles enxergam em mim sabem que pode. Eu tenho o olhar deles, né, desse sentimento, e com esse olhar, obviamente, eu faço o debate lá na alta administração da Caixa. Rita, parabéns pela reeleição, que você tenha sucesso nessa resistência, nessa defesa do patrimônio brasileiro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Um abraço, até a próxima. Obrigada, quero agradecer a TVT, agradecer você, Thalita, Cosmo, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Abraço. Até. Obrigada.